Hoje eu vou preparar para vocês esse pão árabe sem glúten, uma receita que vocês me pediram muito aqui no canal. É uma receita ótima, perfeita para você servir com uma pastinha, com patê, fazer um sanduíche. Vocês vão adorar esse pãozinho. Então fica comigo até o final desse vídeo, assim você não vai perder nenhuma dica. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e vamos colocar a mão na massa. E numa tigela acrescente 1 xícara e 1/4 de farinha de arroz, são 200 gramas. Vou acrescentar meia xícara de chá de farinha de grão de bico, são 60 gramas. Essa farinha de grão de bico vai trazer cor e sabor para essa massa. E vou colocar meia colher de chá de sal. Misture bem esses ingredientes. É importante que você misture bem essa primeira parte dos ingredientes secos, assim a massa vai ficar bem bonita. Como eu falei para vocês, a farinha de grão de bico traz cor para a massa. Se você fizer só com a farinha de arroz, essa massa vai ficar muito branca e o seu pão não vai ficar nem tão bonito, nem tão saboroso. E agora o processo é o seguinte, eu vou ter que escaldar essa farinha para a gente ganhar elasticidade. Como você sabe, o pão sírio ele é uma massa um pouco mais elástica. Se você fizer com a farinha de arroz sem escaldar, você não vai ter elasticidade. Dessa forma que eu estou ensinando você, você não precisa acrescentar nenhum outro aditivo, como goma xantana ou outro tipo de ingrediente. Então vamos lá escaldar essa farinha. Eu estou colocando aqui 200 ml de água fervendo. É importante que essa água esteja bem quente. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de azeite. Misture bem para o máximo de farinha possível entrar em contato com o líquido. Isso aqui vai trazer elasticidade para a massa, assim você vai conseguir fazer um pão árabe bem bonito. Já misturei bem aqui o líquido, agora eu vou começar a amassar com a mão. Ainda está um pouco quente, mas não é nada que queime os dedos, então você pode ir amassando até ficar uma massa bem compacta. Eu já amassei bem a massa, não tem mais nada de farinha na tigela, a massa fica nessa textura aqui. Se sua massa ficar mais mole do que está aqui, você coloque mais um pouco de farinha de arroz. É que a farinha de arroz varia muito de marca para marca, então tem farinhas que absorvem mais água e farinhas que absorvem menos. Agora eu vou dividir essa massa e vou abrir os pães. Eu vou dividir essa massa aqui em 4 partes. E agora para abrir esses pães, coloque bastante farinha de arroz na bancada, essa massa é bem delicada. Coloque mais aqui farinha de arroz por cima. Eu vou passar aqui inclusive no meu rolo para que não cole, porque ela não pode colar nem na bancada nem no rolo. E agora você vai abrindo até ficar um disco bem fino. Não precisa se preocupar no formato, deixe ele mais ou menos quadrado, que depois a gente vai cortar ele num formato de círculo. Você vai sempre virando a massa, assim você vai espalhando bem. Eu já abri aqui uma parte da minha massa, agora eu vou cortar o pão. Eu tenho aqui uma tampa de panela, ela tem 18 centímetros de diâmetro. Então é só você forçar ela aqui. E já cortei o meu primeiro pão. Essas sobras de massa você junta a massa novamente e faz um outro pão. Então a massa fica assim, como vocês podem ver, fica uma massa bem bonita, uma massa maleável. Agora eu vou deixá-la sobre um pano úmido. E essa parte do processo é bem importante. Você umedece um pano de prato e deixa a massa guardadinha aqui no pano de prato úmido. Enquanto isso eu vou abrindo o restante da massa. Eu vou cortar todos eles e depois eu vou falar para vocês quantos pães renderam. E eu já abri todos os pães, essa receita rendeu 8 pães de 18 centímetros de diâmetro. E como vocês podem ver, os 8 pães estão protegidos pelo pano de prato úmido. Agora eu vou assar eles na frigideira. E agora o processo de assar esses pães a gente vai fazer na frigideira. A frigideira tem que estar bem quente. E você já deixa novamente um pano de prato úmido, porque depois de assado a gente deixa ele guardado dentro do pano de prato úmido. Isso vai deixar o pão bem maleável e bem macio. Porque na hora que ele assa, ele vai ficar um pão um pouco seco. Mas assim ele vai ganhar umidade e vocês vão ver como esse pão fica maravilhoso. E aqui a minha frigideira está bem quente, agora eu vou colocar um dos pães. Você deixa mais ou menos uns 40 segundos de um lado, depois a gente vai virar. E agora que ele já ficou mais ou menos uns 40 segundos de um lado, começou a levantar essas bolhas, eu vou virar ele. E como vocês podem ver, fica esses tostadinhos igual o pão árabe. Agora você deixa ele tostar um pouco do outro lado. Ele dá umas bolhazinhas, como vocês podem ver, mas ele não infla tanto como aquele pão que é feito com a farinha de trigo. Ele também não vai ficar tão dourado, é essa cor que ele vai ficar. E aqui que ele já dourou dos dois lados, eu vou colocar ele dentro do pano de prato úmido. Então você coloca aqui sobre o pano de prato úmido, você cobre ele e vai assando o restante dos pães. E eu já assei aqui os 8 pães, vou dar 2 dicas para vocês. Uma dica é que depois de você assar todos eles, mantenha ele no pano de prato úmido por pelo menos 10 minutos. Isso vai hidratar ele bem e ele vai ficar bem macio. A segunda, para você armazenar, guarde ele sempre dentro de um saco plástico bem fechado. Assim ele vai manter a umidade por mais tempo. E agora eu vou mostrar o resultado para vocês.
E olha só como esse pão fica bonito, bem maleável, ele fica um pão bem macio. É um pão sem glúten, ótimo para você fazer na sua casa. Eu vou abrir aqui um para vocês. Olha só, uma massa macia, deliciosa. Essa massa fica muito saborosa mesmo, pessoal. Vocês vão adorar. Eu espero muito mesmo que tenham gostado dessa receita que eu preparei para vocês hoje. Vocês me pediram muito aqui um pão árabe sem glúten. Tá aqui a receita, agora é só você fazer na sua casa. Mas também não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixa aquele joinha no meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais.